Fala aí! Eu sou o João Vitor do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre trabalho virtual. Bora lá? Bom, para começar, o que é um trabalho virtual? Vamos lembrar lá daquelas questões onde existiam vários elementos que eram interligados e em que dentro de um movimento, o movimento de um altera o movimento do outro. E aí, para esse modelo de exercício, a gente vai ter que usar o trabalho virtual. E lá no final a gente vai entender um pouco melhor o porquê que o trabalho virtual é mais eficiente para esses tipos de exercício, beleza? Bom, para começar a gente tem que definir o que é um trabalho de uma força. O trabalho de uma força é quando, basicamente, uma força exercida em cima de um corpo, ela gera um certo deslocamento. Beleza? Então a gente pode definir aqui o trabalho como FD, desde que a força esteja no sentido do deslocamento. O que significa isso? Significa que, por exemplo, aqui, como existe uma normal, né? A normal ela não gera trabalho, porque ela não está gerando deslocamento. Então, uma força só gera trabalho se ela gerar deslocamento. Beleza? Então, esse é o conceito principal de trabalho. Vamos ver aqui esse exemplo, em que uma força está vindo aqui inclinada, com ângulozinho θ, gerando um deslocamento D. Nesse exemplo, a gente teria que projetar uma força no eixo x e uma força no eixo y. A força do eixo x, que seria F cosseno de θ, ela geraria trabalho. Já a força do eixo y não gera trabalho. E isso fica mais claro olhando aqui. A fórmula do trabalho nesse exemplo ficaria F cosseno de D. Isso, lembrando que o trabalho é em joules, que é a unidade de energia. E a gente usa o F cosseno porque a gente só pode usar a força que está na direção do deslocamento. Se a gente usasse a força que está aqui para cima, ela não gera deslocamento, então ela não serve para calcular um trabalho. Beleza? Bom, agora vamos definir um pouco o que é um trabalho virtual. A ideia de um trabalho virtual é que a gente crie um movimento imaginário, que a gente vai chamar, né, lá de deslocamento virtual, que é esse valorzinho aqui. A gente já vai explicar um pouco melhor ele. Que é, na verdade, um movimento fictício que a gente obriga o sistema a realizar, vamos ver assim, movimentos, para a gente ver as várias posições que vai assumir e tentar determinar a mais correta. A ideia, então, aqui é que isso daqui, na verdade, não é um valor, é que isso é um conceito, que é o que está escrito aqui do lado. Isso não existe, ou seja, o deslocamento virtual ele não existe. Ele é apenas um conceito muito útil para a gente analisar a propriedade na direção desejada. A ideia, né, na verdade, é que a gente criando essa força necessária para produzir um movimento infinitesimal, que é pequenininho, ela seja tão pequena que não altere em nada o conjunto de forças que já atuam no sistema. Ou seja, será desprezível. A gente cria uma força pequenininha, que gera um deslocamento pequenininho, que é desprezível. Ou seja, só para a gente poder analisar o que está acontecendo. Ok? Isso daqui é bem similar ao nosso dx lá em cálculo. Então, é basicamente essa a ideia. E aí agora, olhando um pouco o deslocamento virtual em si, quando a gente tiver um deslocamento tradicional na horizontal, ele vai dar um deslocamento de x². Como ele é similar ao que a gente vê lá em cálculo para dx, a gente vai afirmar que o deslocamento virtual ele vai ser, na verdade, a derivada desse deslocamento tradicional, que é, na verdade, um pedacinho infinitesimal do deslocamento. Então, dessa forma, a gente vai ver que esse deslocamento virtual vai ser a derivada do deslocamento, então vai ser a derivada de x² mais 1, que vai ser 2x. E aqui vai ser, na verdade, o deslocamento virtual de x igual a 2x. Mas e se a gente tiver, por exemplo, um deslocamento virtual e que esse deslocamento virtual tenha uma dependência angular? Se essa dependência angular existir, a gente vai ter que abordar um pouquinho diferente. Olhando aqui esse exemplo, a gente vê aqui um certo ângulo θ e que sofreu um deslocamentozinho aqui d igual a 3 cosseno de θ. Para exemplos com deslocamento virtual com dependência angular, a gente faz a derivada normalmente, só que a derivada agora é em função de θ. Então, na verdade, essa derivada de deslocamento vai ser menos seno, de uma forma similar ao que a gente viu lá no outro exemplo, só que agora, ao invés de ser dx, é dθ, ok? Bom, agora a gente vai ter que estudar o que a gente chama de diagrama de forças ativas. Lembra lá que lá no início da mecânica a gente usa para representar os corpos o DCL, que é o diagrama de corpo livre? Agora a gente vai fazer um pouco diferente do DCL, mas para antes a gente começar a fazer, a gente precisa aprender alguns conceitos chaves, que é basicamente os tipos de força que a gente tem num trabalho virtual. O primeiro tipo de força são as forças ativas. As forças ativas são forças que podem gerar trabalho, ou seja, elas podem produzir algum possível movimento.
Para a gente identificar essas forças, basta a gente ver quais provocariam o movimento na estrutura, beleza? Essas são as forças ativas. Depois a gente tem as forças reativas, que são as forças que não realizam trabalho. As forças reativas, elas são basicamente as forças de reação. Um exemplo de força de reação são aquelas forças que ficam nos apoios, por exemplo. Elas estão ali apenas para reagir, beleza? Elas não geram momento. E aí, por último, a gente tem as forças internas que também não realizam trabalho. E aí, a gente pode citar como força interna, por exemplo, um cortante, que é quando você quebra ali a barra ou você secciona uma viga ou qualquer coisa similar a isso, beleza? Bom, então o diagrama de forças ativas, ele só vai ser representado pelas forças ativas. Ou seja, você só vai desenhar as forças que são de fato ativas. As outras forças você pode ignorar e você não precisa desenhar elas, beleza? Bom, e aí, devido a isso, a gente chega agora no equilíbrio ou o princípio do trabalho virtual, onde a gente pode observar aqui que a gente tem um bloco com duas forças, uma tona de cada lado, e dois deslocamentos infinitesimais. Isso estando em equilíbrio significa que os trabalhos que estão em direção oposta têm que ser subtraídos e tem que dar zero, por ser equilíbrio. Então F1 vezes a direção infinitesimal D1 menos F2 vezes a direção infinitesimal D2 tem que ser igual a zero. E aí, dessa forma, a gente pode generalizar o PTV, que é o princípio do trabalho virtual. E generalizando o PTV, a gente vai chegar nisso daqui, que é basicamente essa formulazinha, que é esse conceito infinitesimal de U igual a infinitesimal de F1 mais infinitesimal de F2, isso tudo somado tem que ser igual a zero. De uma maneira mais escrita, significa que em um sistema em equilíbrio, a soma dos trabalhos virtuais é sempre nula. Cada termo desse significa o trabalho virtual de uma certa força. E essa significa a soma de todos os trabalhos virtuais, que sempre tem que ser nula. Beleza? Então esse é o princípio do trabalho virtual que a gente vai aplicar sempre que a gente tiver forças ali virtuais e deslocamentos virtuais. Beleza? Bom, agora eu queria dar uma dica aqui para a gente fechar, um modelozinho de passo a passo para vocês. Toda questão de trabalho virtual é muito importante você seguir esse passo a passo. Então vamos lá. Primeiro passo, identificar todas as forças ativas. Vai lá, chega lá, achou todas as forças ativas, fez o diagrama de forças ativas, você já deu o primeiro passo. O segundo passo, então, vai ser calcular o trabalho que cada uma dessas forças ativas faz. Então você achou as forças, fez o diagrama, e aí você vai calcular qual é o trabalho que cada uma dessas forças faz. E aí o último passo é você usar o nosso PTV, que é o princípio do trabalho virtual, que é basicamente somar o trabalho virtual total e igualar ele a zero. Beleza? Isso serve para todos os modelos de exercício de trabalho virtual e vai te ajudar bastante. Agora, a gente fechou aqui, mas eu queria falar mais um pouquinho com você. Lembra lá no início que eu falei, você vai entender melhor por que é importante usar o trabalho virtual? E aí eu vou falar um pouco para você disso agora. O porquê que é importante usar o trabalho virtual? O primeiro ponto é o seguinte: o trabalho virtual, para a gente usar ele, você não precisa quebrar nada na estrutura, ou seja, você sempre usa ela inteira. E isso te ajuda bastante, porque você não tem que ficar seccionando nada. O segundo ponto, que faz com que o trabalho virtual seja importante, é que vocês usam apenas as forças ativas. Ou seja, a gente vai poder ignorar todas as forças reativas. E isso vai dar o que pra gente? Tempo. Então a gente vai ter mais tempo fazendo exercício. E aqui, menos trabalho. Então, toda vez que a gente fizer um trabalho virtual, a gente vai ter menos trabalho e mais tempo dentro dos nossos exercícios. Beleza? Bom, é isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!